Existe um paradoxo estranho na vida. Às vezes, quando você para de se importar tanto com as coisas, é exatamente quando elas começam a dar certo. Parece contraintuitivo, não é? A gente é ensinado a lutar, a se esforçar, a querer mais, a buscar aprovação. E essa busca incessante muitas vezes nos faz perder de vista quem realmente somos. Nosso valor acaba sendo medido pelo olhar do outro, pelas conquistas externas, pelo que a sociedade espera de nós. Mas e se o segredo para uma vida mais plena não for correr atrás de algo e sim soltar? Essa ideia de desapego, de não se importar, não é sobre ser indiferente ou preguiçoso. Longe disso. É sobre uma liberdade profunda, é sobre entender que nem tudo precisa da nossa energia, da nossa preocupação. Pensadores como Jung, Nietzsche e os estoicos já falavam sobre isso há séculos. Eles nos mostravam que a verdadeira força não está em controlar o mundo exterior, mas em dominar o nosso mundo interior. Ao longo desta jornada, vou te guiar por 7 passos que são um verdadeiro despertar. 7 passos para você começar a viver a vida que realmente quer, parando de se preocupar com o que não importa. Desde pequenos, somos programados para perseguir ideais que vêm de fora. Notas altas na escola, um corpo perfeito, o emprego dos sonhos, o carro, a casa, o relacionamento ideal. A sociedade nos empurra para uma corrida sem fim, onde o pódio é a validação externa. É como Byung-Chul Han descreve na Sociedade do Cansaço. A liberdade se torna uma opressão autoimposta. Nós nos cobramos tanto, nos exigimos tanto, que viramos nossos próprios capatazes. Eu mesmo já vivi essa experiência de tentar provar meu valor o tempo todo. Cada decisão, cada escolha, parecia ser feita para impressionar alguém, para me encaixar em algum padrão. E o resultado? Um vazio enorme. Uma sensação de que, não importa o quanto eu conquistasse, nunca era suficiente. Quantas das suas decisões foram tomadas pelo medo de não ser bom o bastante? Pelo medo de desapontar alguém? Pelo medo de não se encaixar? Chega um ponto em que o cansaço bate, e bate forte. É o corpo e a mente gritando que não dá mais. Tentar agradar a todos é um verdadeiro suicídio emocional. Você se anula, se desfaz em 1000 pedacinhos para caber nos moldes que os outros criam. O imperador romano e filósofo estoico Marco Aurélio já dizia que a chave é viver em harmonia com a própria natureza. Isso significa que você precisa parar de fingir. Parar de lutar batalhas que não são suas. Parar de se preocupar com o que os outros pensam e começar a se importar com o que você sente, com o que você quer de verdade. Esse cansaço não é o fim, é o começo. É o sinal de que é hora de mudar a rota. É um convite para o silêncio, para o esvaziamento, para tirar todo o ruído externo e começar a se lembrar de quem você é, do que te faz vibrar, do que realmente importa para você. É nesse momento de esgotamento que a gente percebe que a verdadeira liberdade está em não se importar com o que não nos acrescenta. É deixar de lado o peso da expectativa alheia e abraçar a leveza da sua própria verdade. Este é o ponto de partida para uma transformação. Não é um caminho fácil, mas é recompensador. É o primeiro passo para parar de se importar com o que não vale a pena e começar a viver de um jeito que realmente faça sentido para você. A angústia de tentar se encaixar em moldes invisíveis é uma prisão silenciosa. Vivemos numa era de expectativas não ditas, onde cada um carrega o peso do mundo nas costas, tentando adivinhar o que é esperado e se moldar a isso. Não é uma jornada motivacional rasa, daquelas que prometem soluções mágicas em 5 minutos. Pelo contrário, é um mergulho profundo. Pensadores como Jung, Sêneca e Epicteto nos inspiram a libertar do externo, a encontrar a força dentro de nós mesmos, longe do barulho e das exigências de fora.
Eles nos mostram que a verdadeira liberdade não está em controlar o que acontece, mas em controlar como reagimos ao que acontece. Essa busca incessante por validação externa, essa necessidade de se encaixar, nos desconecta do nosso ser autêntico. É como Jung descrevia a perda de conexão com nossos instintos mais básicos. A gente adoece, literalmente, tentando manter uma imagem perfeita para os outros. O vazio que sentimos é preenchido por curtidas, por reconhecimento, por aceitação fugaz. Mas esse preenchimento nunca é completo, nunca é verdadeiro, porque não vem de dentro. Parar de se importar nesse sentido não é sobre se tornar uma pessoa fria ou egoísta. É sobre desconstruir esse ciclo vicioso, sobre reencontrar nossa autenticidade e a liberdade que vem com ela. É entender que a nossa essência não precisa de aprovação externa para existir ou para ter valor. Desde cedo somos ensinados a medir nosso valor por validações externas. As notas na escola, a aprovação dos pais, o reconhecimento dos amigos, as conquistas materiais. Tudo isso se torna um termômetro para a nossa autoestima. Sêneca, outro grande estoico, já falava sobre a liberdade de viver de acordo com a própria natureza. Mas como fazer isso quando somos constantemente bombardeados por mensagens que dizem o contrário? As pequenas concessões que fazemos ao longo da vida para agradar, para não decepcionar, para nos encaixar, acabam nos aprisionando. Elas nos levam a uma escravidão da performance, onde cada ação é pensada para obter algum tipo de validação externa. Nós nos moldamos para caber em espaços que não comportam a nossa verdade individual. É como tentar encaixar um quadrado em um buraco redondo. A gente se força, se comprime, se deforma, e no fim, o que sobra é uma versão distorcida de nós mesmos, cansada e infeliz. Essa moldagem constante para agradar os outros é exaustiva. Ela drena nossa energia vital, nos faz perder a alegria e o propósito. A gente começa a viver uma vida que não é nossa, seguindo roteiros que não escrevemos, buscando aplausos que não nos alimentam. É preciso coragem para olhar para dentro e perceber o quanto fomos influenciados por essa busca incessante por aprovação. É um processo de desapego que, no início, pode parecer assustador. Como viver sem a bússola da opinião alheia? Como saber se estamos no caminho certo se não há ninguém para nos dizer? A resposta está em resgatar a nossa voz interior, aquela que foi silenciada por anos de condicionamento. É um convite para parar de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. É um ato de rebeldia contra a tirania do e se. E se eu não for bom o suficiente? E se não gostarem de mim? E se eu falhar? Essas perguntas nos paralisam, nos impedem de arriscar, de ser quem realmente somos. Romper com esse ciclo significa aceitar a imperfeição, abraçar a vulnerabilidade e entender que a nossa essência é suficiente, sem aditivos ou aprovações externas. É um abandono das expectativas alheias para abraçar a autenticidade, e isso, acredite, é libertador. O processo de parar de se importar é, na verdade, um retorno ao lar, ao nosso verdadeiro eu, um reencontro com a nossa própria natureza, a nossa individualidade. É um caminho para a autodescoberta e para uma vida mais plena, vivida em nossos próprios termos e não nos termos dos outros. É entender que a nossa paz interior não pode depender do que os outros pensam ou deixam de pensar sobre nós. É um movimento de dentro para fora, uma revolução silenciosa que começa no coração e na mente. A filosofia de Nietzsche, que nos convida a tornar-se quem você é, ressoa profundamente aqui. Não se trata de inventar uma nova pessoa, mas de desenterrar a essência que foi soterrada pelas camadas de expectativas e aprovações. É um processo, muitas vezes doloroso, de desaprender a buscar validação externa, de parar de medir nosso valor pelo olhar do outro. Desaprender é o primeiro passo para a liberdade,
para uma jornada interna que nos leva de volta a nós mesmos. É como descascar uma cebola, camada por camada, até chegar ao núcleo. Cada camada representa uma crença, um medo, uma expectativa que não nos pertence. Essa prisão moderna é sutil, mas poderosa. As redes sociais se tornaram vitrines de aprovação, onde a vida é curada e apresentada como uma performance constante. Vivemos em um palco, onde cada post, cada comentário, cada curtida é um medidor de nosso valor. Ser verdadeiro nesse cenário é um ato de coragem imensa, pois implica em se expor ao julgamento, à crítica e talvez à rejeição. Epicteto, o filósofo estoico, nos lembra que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a nossa reação a eles. Parar de se importar nesse contexto é um ato de coragem que liberta, mas que também dói. Dói porque nos confronta com a possibilidade de não sermos aceitos, de não nos encaixarmos. Dói porque exige que olhemos para as nossas próprias sombras. Carl Jung bem disse que não podemos nos iluminar imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. É um mergulho no desconhecido de nós mesmos. Mas de onde vem essa necessidade tão grande de agradar, de buscar aprovação? A semente é plantada muitas vezes na infância. Crescemos em ambientes onde o amor e a aceitação eram condicionados à obediência, ao bom comportamento, ao desempenho. Seja bonzinho, tire boas notas, não faça feio. Essas frases, aparentemente inocentes, moldam nossa percepção de que precisamos fazer algo para sermos amados e aceitos. É assim que se forma a persona, termo de Jung para a máscara social que usamos para nos apresentar ao mundo. Essa persona não é inerentemente ruim. Ela nos ajuda a funcionar na sociedade. O problema surge quando confundimos essa máscara com o nosso self autêntico, com quem realmente somos. A criança, em sua essência, é pura autenticidade. Ela expressa suas emoções sem filtros, persegue seus interesses com paixão, sem se preocupar com o julgamento. Mas, gradualmente, essa expressão autêntica é suprimida. Não chore, não grite, não seja egoísta. Aprendemos a engolir nossas vontades, a esconder nossos sentimentos, a nos adaptar para sermos amados. Essa adaptação se torna um padrão de vida. E carregamos essa necessidade de agradar para a vida adulta, buscando no trabalho, nos relacionamentos, nas redes sociais, a aprovação que nos faltou ou que foi condicionada na infância. É um ciclo vicioso que nos mantém presos. A boa notícia é que podemos quebrá-lo. O primeiro passo é reconhecer essa programação, essa necessidade de agradar. É olhar para dentro e se perguntar: estou fazendo isso por mim ou pelos outros? É um exercício de honestidade brutal, mas necessário. A liberdade de parar de se importar não é sobre ignorar os outros, mas sobre honrar a si mesmo. É sobre construir uma base interna tão sólida que a opinião alheia não tenha o poder de te derrubar. É sobre se tornar o seu próprio porto seguro, o seu próprio validador. Quando você se liberta dessa prisão da aprovação, um novo mundo se abre. Você começa a tomar decisões baseadas nos seus valores, nos seus desejos, na sua verdade. As coisas de fato começam a dar certo, não porque o universo conspirou a seu favor, mas porque você está alinhado com a sua própria essência. Você atrai o que ressoa com quem você é, e não com quem você finge ser. Relacionamentos se tornam mais autênticos, o trabalho ganha novo significado, a vida se enche de propósito. Essa é a verdadeira magia de parar de se importar. Quando você para de buscar fora, você encontra tudo dentro. É uma jornada de autodescoberta, de autoconhecimento, de amor próprio. É o caminho para uma vida plena, vivida em seus próprios termos, com paz e autenticidade. E essa é a maior vitória que se pode ter.